Olá, boa noite. Boa noite. Quem está entrando, seja bem-vindas. Jerusa, Ale, Martins, sejam bem-vindas. Hoje, dando sequência à live sobre as deusas gregas e a mulher, essa relação entre a psicologia feminina e a psicologia feminina e a análise mitológica, né? A análise dos mitos. Hoje eu vou falar sobre a deusa Deméter, que é a deusa que representa a maternidade, o instinto maternal. Ontem eu falei sobre Hera, que é a deusa que representa o casamento. Amanhã eu vou falar sobre a deusa Perséfone, que é filha de Deméter, que representa essa mulher que desempenha o papel de filha. Essas três primeiras deusas que eu estou falando esses dias, elas pertencem à classe das deusas vulneráveis. Por que elas são deusas vulneráveis? Porque a felicidade delas está associada a outras pessoas. Por exemplo, a esposa, a felicidade dela está associada ao sucesso do casamento. A mulher com instinto maternal, da mesma forma, a felicidade dela está associada à capacidade de ter filhos, né? De gerar. Só colocar aqui, desligar aqui o áudio do meu computador para não atrapalhar. Então, que pena, vai perder a live de hoje, Déia. Ontem a Déia assistiu a live, né? Hoje você está de saída, não vai poder assistir. Então hoje eu vou falar sobre uma outra deusa vulnerável. Ontem foi a primeira deusa vulnerável que eu falei. Hoje é a segunda, que é a deusa Deméter. A deusa Deméter era a deusa da terra, da agricultura, da fertilidade, conhecida também como deusa do milho, e ela simboliza o poder regenerativo da terra sobre todas as outras coisas. Então, as pessoas cultuavam a deusa Deméter quando elas estavam no período de plantio, né? Elas queriam que a produção fosse boa, que a colheita fosse boa, elas iam para o templo da deusa Deméter, que era também, além de representar a maternidade, era a deusa da fertilidade, da terra fértil, não só da fertilidade feminina. E da mesma forma, as mulheres que queriam engravidar, elas iam ao templo de Deméter, cultuavam a deusa Deméter, porque para alcançar o desejo da maternidade. Então, o mito da deusa Deméter está muito associado a isso, a terra, a fertilidade da terra e a capacidade da mulher de ser mãe. Eu vou contar primeiro a história do mito e depois, da mesma forma que eu fiz ontem, depois eu vou explicar qual é a característica da mulher que se identifica com esse aspecto do feminino. Cada dia, para quem está chegando, para quem está meio perdido aqui, não está entendendo o que tem a ver essa live com a mulher, né? O que tem a ver a deusa, um mito de uma deusa grega com a personalidade feminina. Quem está entrando, eu vou explicar depois. À medida que eu for conduzindo essa live, eu vou explicando melhor. Mas essa semana eu estou fazendo uma sequência de lives sobre as deusas gregas e a mulher. Existe uma área na psicologia que estuda os mitos e faz uma análise com o comportamento humano. Então, eu vou falar sobre 7 aspectos da personalidade feminina, da identidade feminina. Ontem foi o aspecto da esposa, a mulher que é muito identificada com esse papel de esposa. Hoje eu vou falar sobre a mulher que é muito identificada com o papel de mãe. Amanhã é a filha, né? Vou falar sobre o papel da filha. Sexta-feira eu vou falar sobre a deusa Afrodite, que é a identificação da mulher com o papel de amante, mas não no amante não no sentido daquela mulher que tem relações extraconjugais, mas de uma mulher que é sensual, de uma mulher que consegue explorar a sexualidade dela. Então essa semana eu vou falar sobre essas 4 deusas e semana que vem eu vou falar sobre outras 3 deusas para completar essa sequência. Hoje já estou no segundo dia dessa jornada de lives
E eu estou falando sobre a deusa Deméter, que é a deusa que representa o aspecto da maternidade na identidade feminina. Então, eu vou contar para vocês qual é a história do mito dessa deusa Deméter. Quem está aqui assistindo conhece um pouco de mitologia grega, sabe o nome dos deuses? Quem está aqui tem uma noção? Só para eu saber o que eu preciso explicar com mais detalhes, o que eu posso pular, só para ter uma noção. Quem está aí, dá um joinha, dá um sinalzinho, fala que conhece um pouco ou que não conhece, para eu saber se eu preciso aprofundar mais. Mas vamos lá. No Olimpo existiam 3 deuses que estavam disputando o poder, o que cada um iria ficar responsável. Então teve o deus Hades, Zeus e o Poseidon, que fizeram uma disputa entre eles para descobrir onde cada um iria governar. O Zeus ficou com o Olimpo, ele era o deus do Olimpo, ele ficou como o deus superior. O deus Poseidon virou o deus dos mares, né? Então ele governava tudo que estava relacionado aos mares, à água. E sobrou para Hades o submundo. O que era o submundo? Era para onde iam os mortos. Então Hades, ele ficou com o reino dos mortos, também chamado de submundo, no mito. A mitologia grega, ela é diferente da cristã, né? Na cristã existe o inferno. Lá não, lá era o reino de Hades não tem o mesmo significado que inferno. Era o submundo, porque não tinha essa separação de quem ia para o céu ou de quem ia para o inferno. Só vivia no céu, no Olimpo, os deuses. Só deuses moravam no Olimpo. As pessoas que morriam, os humanos que morriam, iam para o submundo, que era o reino onde Hades governava. E aí, primeiro eu estou introduzindo para vocês entenderem onde vai entrar a história da Deméter. Nessa disputa entre esses 3 deuses, Hades se sentiu prejudicado. Por quê? Porque imagina só, nenhuma deusa iria querer casar com ele e ir para o submundo. Então, ele se sentia muito solitário no submundo. E o que aconteceu? Deméter vamos imaginar que ela era a ex-esposa de Zeus. Ela era a esposa anterior à deusa Hera. Então vamos imaginar que ele era casado com Deméter, divorciou e depois casou com a deusa Hera, só que ele teve uma filha nesse relacionamento com Deméter. Essa filha era chamada Perséfone. E o Hades, o deus do submundo, ficou encantado por Perséfone. Só que Perséfone era ainda uma adolescente, ela ainda não tinha essa capacidade de decidir por um relacionamento. Então, Perséfone era filha de Zeus com Deméter. O que aconteceu? Hades foi até Zeus e pediu para se casar com Perséfone. Zeus, no início, foi relutante, ele não queria concordar porque ela era ainda uma adolescente e a mãe dela não iria concordar. Hades foi insistindo, foi de certa forma fazendo uma chantagem com Zeus, porque ele se sentia prejudicado por estar no submundo, um lugar onde os deuses não queriam ir. Então ele se sentia discriminado pelos outros deuses e tal. Então ele foi usando esse argumento e acabou convencendo Zeus, conseguindo uma autorização de Zeus para sequestrar Perséfone. E aí ele fez isso. Então ele sequestra Perséfone. E aí, a Deméter, que era aquela deusa com um instinto muito maternal, ela começa a procurar a filha por todo lado. E ela vai procurando e não encontra, e vai procurando, e ela começa uma jornada. Ela vivia no Olimpo, entre os deuses, ela desce para a terra, toma a forma de uma idosa e começa a procurar informações sobre o que tinha acontecido com a filha dela, sobre o rapto da filha dela. E ela não conseguia descobrir nada. E aí ela acabou descobrindo começou a pedir ajuda para os deuses, praticamente todos os deuses sabiam do que estava acontecendo, mas nenhum queria contar para ela que a filha dela estava
no submundo com Hades, que ela havia sido raptada por Hades. Então, nessa coisa de pedir, nesse desespero de pedir ajuda para um, pedir ajuda para o outro, ela desce para a terra, se disfarça de uma idosa para tentar buscar informações e nada. Ela chega um momento que ela se disfarça de égua, ela se transforma em uma égua e ela é perseguida e estrupada pelo deus Poseidon, que era muito atraído por Deméter. E aí nessa angústia dela, nesse desespero, acontece mais isso, mais esse abuso, esse estupro. Então, por isso que eu falei lá no início que ela pertence ao grupo das mulheres vulneráveis, das deusas vulneráveis. Ontem eu falei da deusa Hera, que também é uma deusa vulnerável. Então, nesse desespero, ela acaba descobrindo que a filha estava no submundo com Hades. O que ela faz, desesperada? Ela que era a deusa da fertilidade, a deusa do plantio, ela entrou numa tristeza tão profunda com o desaparecimento da filha que nada na terra brotava, as colheitas, tudo secou. E aí os seres humanos começaram a ficar desesperados porque não conseguiam colher nada, não tinham nada para comer e começaram a apelar para os deuses, né? As pessoas começaram a passar fome porque ela era a deusa responsável pela agricultura, pela colheita, pela fertilidade da terra. Então a terra ficou estéril e ela falou para os deuses que ela só voltaria a permitir que a terra fosse frutífera novamente quando a filha dela retornasse para os braços dela. Então, como Zeus já não tinha outra saída, ele pediu que Hermes, que era considerado o mensageiro dos deuses, fosse até o submundo e resgatasse Perséfone. Só que nesse período que Perséfone estava no submundo, ela comeu uma romã oferecida por Hades. O que é isso? Quando uma pessoa comia qualquer coisa do submundo, era como se ela passasse a pertencer ao submundo. Então Hades fez isso para que ela não tivesse escolha. Ele sabia do desespero, então ele fez isso para que, o desespero de Deméter, ele fez isso para que, de alguma forma, Perséfone ficasse vinculada a ele. Na hora que Deméter encontrou Perséfone, ela perguntou para ela: você comeu alguma coisa no submundo? E aí ela disse que aceitou uma romã que Hades havia oferecido. Então Deméter ela percebeu que a filha estaria vinculada ao submundo, a Hades, ela querendo ou não. Então, para solucionar aquilo, para que a terra não voltasse a ficar infértil, para que as colheitas voltassem a acontecer, Zeus encontrou uma solução. Qual foi essa solução? Ele decidiu que a Perséfone ficaria um tempo, uma parte do ano no submundo, e a outra parte do ano ela ficaria na terra, né? Ficaria no Olimpo, onde ela quisesse estar, mas também teria um período que ela estaria com a mãe dela. Então, nesse período que ela estava no submundo, era, segundo a mitologia, era quando acontecia o inverno, onde as plantações, onde não havia colheita, que era o período de maior seca, que representava o período de tristeza da deusa Deméter por causa da filha dela que estava distante. Então, o mito mostra o quê? Primeiro, uma deusa que, apesar de toda a beleza, de toda a sensualidade, de atrair outros deuses, ela era identificada principalmente com o papel de mãe. Ela se reconhecia, ela se sentia realizada sendo mãe. O que a gente pode associar isso com as mulheres? Por que a maternidade faz parte da identidade feminina? Muitas mulheres só se sentem realizadas quando se tornam mães. Desde criança, elas já passam a dar sinais de que elas têm esse instinto maternal. Então, além de mostrar essa questão da maternidade, que vai se apresentar em diversos aspectos. A mulher que tem um instinto maternal, ela não é maternal apenas com os filhos, ela se torna maternal com outras pessoas. Durante a infância, a adolescência, se de alguma forma, talvez inconsciente, ela perceba que a mãe não ocupa esse lugar maternal, ela pode
ocupar esse lugar. Vocês já viram mulheres que ocuparam o papel de mãe dos irmãos? Vocês já conhecem alguma mulher assim, ou vocês são assim, as mulheres que estão assistindo? Existem mulheres que acabam se tornando uma substituta ou uma segunda mãe para os irmãos. Geralmente são mulheres identificadas com esse aspecto do feminino, que é a maternidade. Até aqui, gente, a historinha, o mito, tá claro? Então vamos lá, dando sequência aqui. Então, a mulher identificada com esse aspecto do feminino, esse aspecto da maternidade, geralmente são mulheres nutridoras, elas nutrem os outros, nutrem as pessoas que estão ao redor dela. São aquelas mulheres generosas, que estão sempre dispostas a ajudar, são pacientes, sempre estão dispostas a oferecer um ouvido, né? Um ombro amigo, são boas conselheiras, né? Então, elas desempenham esse papel maternal em diversas áreas da vida. São maternais com os amigos, podem ser maternais com os maridos também. São mulheres que, caso não consigam se tornar mães, se tornam mulheres muito frustradas, porque a maternidade é uma finalidade, é um objetivo na vida dessas mulheres. Então, se não houver essa realização, ela pode ser um motivo de uma grande tristeza para essas mulheres. Então, o desejo de estarem grávidas, todo esse processo da gravidez para elas é um momento gratificante. Para outras mulheres, não. Vocês já viram aquelas mulheres que, quando estão grávidas, elas têm uma beleza? Existem mulheres que ficam muito bonitas grávidas, que gostam de estar grávidas, se pudessem, teriam o maior número de filhos. Gente, a imagem, o áudio tá ok? Se não tiver, me falem. Porque já aconteceu um problema da internet cair, eu não perceber depois que me falaram. Deixa eu só alterar aqui uma coisa. Então, são mulheres muito identificadas com a maternidade. Desde criança, elas já dão sinais disso. São aquelas crianças que têm uma tendência a cuidar de outras crianças. Acabei de falar, a internet caiu. Então, quando elas estão na adolescência, elas começam a cuidar dos vizinhos, dos filhos dos vizinhos. Então, se algum vizinho tem filho, ela tem essa tendência de cuidar dos filhos dos vizinhos. Então, ela já vai dando sinais desde a infância dessa tendência maternal. E aí, são mulheres que geralmente não têm coragem de abortar, seja qualquer situação, mesmo que elas engravidem no momento que não é propício, elas vão levar a gravidez até o final. Inclusive, são mulheres que têm uma tendência a engravidar facilmente, a serem mães na adolescência, terem alguma gravidez acidental. Elas têm essa tendência porque é como se o instinto puxasse, né, para aquilo, para as vias de fato. Então, geralmente, elas se envolvem em relações onde elas podem ocupar esse papel de nutrir, de cuidar. Podem desempenhar profissões como professoras, cuidadoras, terapeutas, né, babás, enfermeiras. São mulheres que escolhem geralmente profissões onde elas cuidam dos outros. E também elas têm uma tendência a se darem bem em outras profissões, mas essas são algumas profissões que elas têm podem ter maior afinidade. São aquelas mulheres que gostam dos almoços de domingo, de reunir a família, de preparar uma refeição bem saborosa para a família. Elas não gostam de cozinhar só para elas gostam de cozinhar para outras pessoas, porque são mulheres com uma tendência muito forte de servir aos outros. E daqui a pouco eu vou falar sobre qual é o aspecto negativo disso, de servir excessivamente os outros, que é uma característica delas. Elas estão sempre visando o bem-estar dos seus filhos, a prioridade da mulher, identificada com esse aspecto, né, identificada com a Deméter, é priorizar os filhos. Elas colocam os filhos sempre em primeiro lugar, inclusive abrem mão de coisas que são importantes para elas,
se for preciso, pela felicidade dos filhos. São geralmente teimosas. Vocês são teimosas? Quem aí é muito teimosa? São pacientes e também muito generosas. Quando os filhos crescem e se tornam independentes, elas têm uma certa dificuldade com isso. A mulher, muito identificada com esse instinto maternal, ela pode criar os filhos para serem dependentes delas. Quando elas têm esse aspecto em excesso, esse instinto em excesso, elas tornam os filhos dependentes. Elas criam os filhos com uma certa dependência, elas não educam para terem autonomia. Por quê, gente? Porque ela quer estar sempre cuidando, protegendo, serão mães excessivamente protetoras. Isso quando esse aspecto está em excesso na mulher. Então, elas vão criar filhos muito dependentes. Quando os filhos saírem de casa, elas podem se tornar aquela sogra, né, que odeia a nora porque está roubando a atenção do filho. Ela também, quando o filho sai para a faculdade, ela pode passar por um processo depressivo, que é aquela síndrome do ninho vazio. Então, uma mulher identificada com esse papel maternal saudável, ela vai ser aquela mãezona, aquela mãe que cuida, que protege, mas dentro dos limites. Mas quando ela é super identificada, muito identificada, quando ela torna esse papel central na vida dela, ela pode ser uma mãe que sufoca os filhos, que super protege os filhos, que não dá muita autonomia para os filhos, de certa forma, cria filhos muito dependentes dela. Quando magoadas, elas podem usar a chantagem emocional, podem ficar dias sem falar com os filhos. Então elas podem fazer isso, podem manipular de certa forma os filhos. Isso quando está no excesso, gente. Porque a razão delas é o filho. Esse é o papel central dela, pode ser que ela tenha essa dificuldade quando percebe que o filho não retribui ou não está agindo como ela gostaria, né? Como colocando ela também, reconhecendo toda a energia, todo o cuidado que ela destina ao filho. Quando ela percebe que o filho está ali magoando ela pode agir friamente, fazer chantagens. Então, se vocês tiveram uma mãe muito chantagista, que usava o amor dela, não, mas eu cuido de você, eu faço tudo por você, você é ingrato, talvez seja uma mãe super identificada com o papel de Deméter. Então, Ribeiro está falando que se identificou. Então, são mulheres que o casamento para elas é uma finalidade para serem mães. O que aconteceu? Uma vez eu já atendi alguns casos assim, de mulheres que depois que casam, a Lê está falando aqui, que não sei se lembra, mas foi nosso assunto. Foi nosso assunto na mentoria de hoje. Tem mulheres que se casam e depois que elas têm um filho, elas vão mantendo relação sexual com o marido e tudo, mas quando elas têm um filho, elas param. Se tiver homem aqui, acontece, gente, algumas mulheres. Por que acontece isso? Porque a intenção delas, mesmo que a nível consciente, é ser mãe. Então, o casamento é a ponte para isso. Então, tem algumas mulheres que, quando se casam, quando elas são muito identificadas com esse aspecto da maternidade, elas podem usar os homens como um trampolim, como uma ponte para alcançar isso. Então, essas mulheres, quando elas chegam a uma certa idade, que sentem que a gravidez é difícil, é complicada e elas ainda não tiveram filhos, elas podem manifestar muita inveja de outras mulheres que têm filhos. O período da menopausa para uma mulher identificada com essa deusa, né, com esse aspecto, ela pode ser um período muito doloroso, porque representa para ela um fim de um ciclo, o fim de uma possibilidade de ser mãe. Elas têm uma tendência a ter amizades com mulheres que têm essa mesma característica dela, que é esse instinto maternal exacerbado, né? Geralmente atraem homens
que exigem cuidados, homens imaturos, homens que vão precisar da proteção delas. Então, se você percebeu que você tem essa super identificação com esse aspecto maternal da identidade feminina, fique atenta a isso, porque é possível que você se interesse por homens que são mais carentes, homens que precisam de proteção, homens que se apresentam vulneráveis. Então, é sempre importante ficar atenta a isso, porque nós atraímos aquilo que nós somos, né? Se você é uma pessoa que tem um instinto maternal, é possível que você vá atrair pessoas que que buscam por uma mãe nos relacionamentos, que é uma outra coisa bem delicada de falar, mas existem mulheres que buscam no relacionamento um pai, uma figura paternal, e existem homens que buscam no relacionamento uma figura maternal. Então, pode acontecer isso, de mulheres que têm um instinto maternal muito aguçado se sentirem atraídas por homens que são, de certa forma, dependentes, imaturos e que necessitam de cuidado. Então, a sexualidade dessa mulher está muito ligada à procriação. Então, para ela, o sexo é um caminho para se tornar mãe. Não é o sexo no sentido de ter prazer ou de desejar, de alimentar algum desejo pelo parceiro, pelo marido. O sexo é o caminho para ela se tornar mãe. Então, ou também fazem apenas para nutrir, para agradar o marido. Casamento para elas é importante porque os filhos, né, educar os filhos dentro de um lar, dentro de uma estrutura, é a prioridade dela. Só que também são mulheres que conseguem educar filhos sozinhos, são mulheres que buscam, que podem, né, na ausência de um parceiro, elas podem buscar eu esqueci a palavra, quando a mulher é independente, esqueci a palavra, quando uma mulher, produção independente, ela pode optar pela produção independente. Então, na velhice, ela vai substituir os cuidados dos filhos, né? Uma vez que os filhos estão criados, elas vão transferir este instinto para os netos. O que acontece com essas mulheres que se identificam com esse papel, com o papel maternal? Elas podem ser cuidadoras de todas as pessoas ao redor delas. Elas vão querer proteger os amigos, os parentes, as pessoas que elas gostam. E aí elas são muito generosas, elas colocam as outras pessoas como prioridade. É uma característica dessas mulheres. Colocar o outro como prioridade. Se você percebe que faz isso, presta atenção aqui no que eu vou contar para vocês. Então, as outras pessoas, a energia dela é sempre direcionada para os outros. Cuidar dos outros, ajudar os outros, proteger os outros, aconselhar os outros. Todos esses papéis maternais ela vai tentar fazer não só com os filhos, mas com as pessoas próximas também. Então, é o tipo de mulher que diz sim para tudo, para todo mundo. Ela é boazinha, as pessoas querem uma coisa, ela se prontifica para fazer. Elas tentam resolver os problemas dos outros, estão sempre dispostas a isso. O que acontece quando uma pessoa diz sim para tudo, está sempre disponível, coloca os outros em primeiro lugar? O que acontece, gente? É possível que algumas pessoas se aproveitem disso. Então, quando ela percebe que as pessoas estão se aproveitando disso, ela se sente usada, ela se sente vitimizada pelas pessoas. Por isso que eu falei no início que ela pertence ao grupo das deusas vulneráveis. Por quê? Ela é vulnerável nesse sentido, de se doar muito para os outros. Então, quem se doa demais para os outros, no momento se sente aproveitado, se sente vitimizado, sente que as pessoas estão sempre usando, né? E aí começa a se sentir impotente diante das pessoas. Mulheres com esse instinto, elas percebem que estão sendo aproveitadas pelas pessoas, elas começam a sentir uma angústia, mas não manifesta. Ela reprime a angústia que sente, reprime a raiva que sente
E isso vai gerando um sentimento de impotência. E esse sentimento de impotência pode levar à depressão. Então, é uma característica de mulheres que desenvolvem esse instinto de, em algum momento, isso levar a uma depressão também. Então, outra coisa que acontece é que essa mulher, quando ela está identificada com esse papel em excesso, ela acaba abandonando os próprios cuidados. O que é isso? Se ela fala sim para todo mundo, né? Alguém precisa de uma coisa, ela vai lá e faz. Ela está ali cuidando, fazendo algo para ela, mas chega alguém e pede algo, ela abandona o que ela está fazendo para ir suprir uma necessidade dos outros. Então ela vai sempre se abandonando, vai sempre ali colocando os outros em primeiro lugar. Então essas mulheres, elas acabam priorizando os outros e deixando de cuidar delas mesmas, passando a ter pouco interesse em se vestir bem, sair de casa, tem pouco interesse em ler, estudar. Tudo que elas se interessam é sempre coisas relacionadas à casa. Então, se a mulher, ela não vai pegar um livro de autoconhecimento para ler, mas se tiver uma receita de alguma comida, é mais provável que ela pesquise, por exemplo, lá na internet, ao invés de pesquisar algo sobre autoconhecimento, é mais fácil ela pesquisar uma receita de um prato de comida para ela fazer para a família, para os filhos, porque as buscas dela, os desejos dela são sempre relacionados ao atender os outros. Ela se aprimora, o aprimoramento dela não é em função do bem-estar dela, é em função do bem-estar dos outros. Tem alguém aqui que está se identificando com isso, que já percebeu aí que tem um pouquinho ou tem muito dessas características que eu estou falando? Gente, todas as características que eu vou falar ao longo dessa semana, né, ilustrada a partir dessas deusas, a gente tem um pouquinho de todas elas. A questão é quando a gente se torna muito identificado com isso. E aí, quando a gente se identifica muito, tem esse lado ruim, que é o que eu estou contando aqui agora, desse lado da mulher que se identifica muito com esse papel maternal. Então, elas adoram, prosseguindo aqui, são mulheres que adoram encontrar novas receitas, preparar pratos de comida para a família, para reunir a família, vão ali pesquisar Imagina só, vão pesquisar uma roupinha diferente para as filhas, sempre direcionado para os filhos, né? Então, na hora de pesquisar lá na internet, ela vai pesquisar uma roupinha, como costurar uma roupinha assim, assim em casa para a filha. Então, vai ser sempre algo, ela se aprimora, ela desenvolve habilidades em função dos outros. Quais são as dificuldades que essas mulheres vão enfrentar, então? Vão enfrentar a dificuldade de dizer não para as pessoas, e isso pode levar elas ao esgotamento, pode se desgastar muito. Então, ela precisa desenvolver a capacidade de dizer não. Elas sentem uma intensa necessidade de que os seus filhos dependam dela quando a mulher é muito identificada com esse aspecto. Existem mulheres que têm um instinto maternal, mas ela vai ter esse instinto num nível saudável. Ela vai saber quando é o momento de cuidar dos filhos e quando é o momento de deixar que os filhos se virem, que criem suas próprias asas, né? E aí, elas vão conseguir, a mulher que está nesse nível maternal saudável, ela vai saber essa diferenciação. Mas a mulher que se identifica em excesso com o papel maternal, a ponto de abandonar os outros aspectos do feminino, né? Quando ela abandona o papel de esposa, de filha, de profissional, abandona sua independência financeira, sua independência como mulher, abandona esse lado da sensualidade, né, do próprio cuidado com ela mesma. Então, quando ela prioriza e abandona os outros, ela está identificada em excesso com aquele papel, com aquele aspecto. Então, ela pode, um aspecto negativo, criar os filhos com excesso de proteção, muito dependentes. Elas têm dificuldade de perceber que às vezes os seus comportamentos e os seus sentimentos são agressivos. Pode ter dificuldade de perceber que às vezes fazem chantagem para ter os filhos por perto. Então elas vão ter dificuldade de perceber isso. E precisam também aprender a ser mães de si mesmas. O que é isso? Toda essa nutrição, todo esse cuidado, toda essa proteção,
tudo isso que ela direciona para os outros, ela tem que aprender a direcionar para ela mesma. Aprender a se cuidar, aprender a fazer coisas para ela mesma, reservar momentos com ela mesma, para aliviar todo esse desgaste que é direcionar isso, tudo isso para os filhos ou para outras pessoas. Deixa eu ver os comentários aqui e depois eu dou sequência. Deixa eu ver. Joandra falou que tem esse instinto. Deixa eu ver alguém mais. Vou vendo aqui se tem mais algum comentário. Ribeiro está falando que você era desse jeitinho, Ribeiro, e como é que mudou? Outra coisa, a gente muda também, tá? A gente pode transitar entre todos esses aspectos. Não precisa ter um aspecto fixo, você pode ter outros também. Então, ficava super ansiosa quando não conseguia ajudar as pessoas. É muito interessante a gente conhecer cada um desses aspectos para a gente saber como se comportar em cada situação. Dentro de casa, com seus filhos, é importante que você seja aquela mãe protetora, cuidadora, mas tomando cuidado para não proteger em excesso. Mas em outras situações da vida, né, você não precisa ser aquela mulher maternal. Tem mulher que se torna mãezona em todos os lugares que elas vão. É a mãezona no trabalho, é a mãezona dos amigos, é a mãezona do marido, né? Acaba se tornando mãe dos irmãos. Então, todo lugar ela só ocupa esse papel. Então, a gente às vezes tem que ocupar outros papéis, né? Se você está com seus irmãos, seja irmã dos seus irmãos. Se você está com seu marido, seja esposa, seja mulher, seja amante do seu marido. Ocupe o espaço, o papel de acordo com a situação que você está vivendo. Dentro da casa dos seus pais, quem aqui, né? Ou quantas mulheres acabam assumindo o papel de mãe dos pais? Já vi muitos casos assim, gente, de mulheres que se tornam mães dos pais por algum motivo, por identificar alguma vulnerabilidade nos pais. Mulheres que, por exemplo, que têm pais alcoólatras, elas podem desenvolver essa tendência a ser mães dos pais, porque elas percebem que ele precisa de um cuidado. Ou mãe das mães, quando tem uma mãe, por exemplo, que tem alguma doença, é possível que essa filha, se ela já tiver essa tendência maternal, ela acabe trocando de papel, entende? E qual é o problema de trocar de papel? É que vai ter um momento que você vai precisar de ser filha, você vai precisar ser cuidada, ser protegida, ser nutrida por outras pessoas. Mas se você está o tempo todo ocupando o papel de mãezona, de quem cuida, de quem protege, quem vai ocupar esse papel quando você precisar? Então, por isso que eu estou falando da importância da gente identificar qual o papel que você está desempenhando em cada situação, para que você não comunique para todo mundo um único papel e as pessoas sempre reajam a esse papel que você está mostrando. Vou ler aqui mais algum comentário. A Lê está falando que se identifica em partes, pois não sabia falar não, agora está aprendendo. Mas ser a supermãe você é e acaba sendo para muitas pessoas. Então é importante olhar isso, né, de ser a mãe das outras pessoas. E tem lugares que não é necessário ser mãe, né? Você não tem que ser a mãe de todo mundo. Senão é muita energia, é muito tempo, é muita doação. Imagina só o tempo que você doa para os outros, como você poderia direcionar isso para você mesma. Então, por isso que um dos desafios para mulheres que são super identificadas com o papel de mãe, são muito identificadas, é aprender a serem mães de si mesmas, se nutrirem, se cuidarem, se protegerem. Então, quando a mulher identificada nesse papel, muito direcionada para o outro, e os outros começam a não retribuir, imagina lá, você está fazendo tudo para o seu marido não retribui, os filhos não retribuem, você começa a sentir um sentimento de ingratidão dos outros, isso gera um conflito, uma tristeza muito grande. Por isso que são mulheres que têm uma tendência a se sentir oprimidas
em alguns momentos, quando sentem que as pessoas se aproveitam muito, elas se doam muito e recebem pouco dos outros, elas podem se sentir oprimidas, usadas, como também podem se sentir deprimidas, porque gastaram muita energia com os outros e pouca com elas mesmas. Então, são mulheres que têm uma tendência a esquecer de si mesmas. Então, é preciso aprender a equilibrar os próprios desejos com o desejo de ajudar os outros. É preciso estar atenta para não se tornar mãe também dos parceiros, mãe dos irmãos e ocupar esse lugar de mãe em toda parte. Tomar cuidado para não chegar num ponto de se sentir muito comprometida com os outros, sobrecarregada. E aí, quando você está muito identificada com isso, você se identifica muito também com o papel de uma pessoa boa, generosa. E toda vez que, mesmo que você sinta que as pessoas estão aproveitando de você, você não vai conseguir, vai ter dificuldade de se posicionar para os outros, de estabelecer limites. E é bem possível que você sinta muita raiva, tanto dos outros quanto de si mesma. Alimente o sentimento de ressentimento, que pode acabar se tornando sintomas somáticos, como dor nas costas, pressão alta, dores de cabeça, fadiga e até depressão. Porque são mulheres que acabam tendo dificuldade de expressar suas necessidades, os seus sentimentos, porque elas estão sempre direcionadas, muito ligadas às necessidades e aos sentimentos dos outros, elas então acabam tendo dificuldade de expressar seus próprios sentimentos e necessidades também. Podem se tornar com o tempo apáticas. O que é isso? Estão lá cuidando de todo mundo e percebem que não está tendo esse retorno dos outros, elas podem se tornar apáticas, começar a se distanciar dos outros, mas acabam se distanciando delas também. Elas vão entrando num sentimento de apatia. A depressão, gente, muita gente pensa que a depressão ela é uma tristeza, mas a principal característica da depressão não é a tristeza, é a apatia. O que é a apatia? É como se fosse uma indiferença num nível tão grande que a pessoa não sente motivação para nada. Então, essas mulheres que se doaram muito, que fizeram muito pelos outros e não sentiram uma retribuição, pode ser que no momento elas se cansem e comecem a ficar mais apáticas, não fazer nada pelos outros, mas também não fazem nada por elas mesmas. Por isso que é super importante, super necessário encontrar esse ponto de equilíbrio, para que você não se doe demais para os outros e esqueça de si mesmo. Então, quando você entra nisso, pode ser que quando a pessoa está muito identificada com isso, né, e não percebe uma retribuição, pode ser que ela encontre uma falta de sentido na vida, porque é como se o sentido da vida dela fosse cuidar dos outros, mas não é só cuidar, é querer que os outros se sintam presos a ela de alguma forma. Ela quer ser necessária para os outros. Por isso que às vezes ela pode criar filhos dependentes, porque ela quer ser necessária para o filho. Deixa eu ver como é que está o tempo aqui. A gente tem alguns minutos ainda. Joandra está falando que precisa encontrar seu equilíbrio, odeia ser boazinha. Então, eu já estou dando alguns sinais aqui das consequências disso, né? Que ser boazinha demais pessoa muito boazinha corre o risco de se anular, de se deixar para depois, priorizar muitos outros e cuidar menos dela, né? Cuidar pouco dela. Então, como encontrar também um lado positivo nisso? Vamos lá. Ontem eu fiz essa pergunta. Primeiro eu falei do mito, falei o perfil psicológico das mulheres que têm essa característica. E agora eu vou deixar uma pergunta para vocês. Qual é o lado positivo e qual é o lado negativo da mulher que está identificada com esse papel? Vamos lá. Qual é o lado positivo e qual é o lado negativo? Eu vou deixar aqui para vocês refletirem e, se possível, compartilhar as respostas aqui para a gente bater um papo.
Vamos lá. O lado positivo é esse cuidado mesmo, né? São pessoas pacientes, vai ser aquela amiga, né? Reconfortante, que vai estar ali para te ouvir, para dar bons conselhos. Então, quem não tem, por exemplo, a pessoa que não tem esse aspecto da Deméter, esse aspecto maternal, podem se tornar pessoas muito egoístas. O que é isso? São pessoas que estão sempre, elas querem que os outros façam por elas, mas elas não retribuem, não têm uma reciprocidade. Então, por que é importante a gente cultivar esse instinto dentro da gente? Para a gente não ser egoísta, para não pensar só na gente mesmo, né? Só que, ao mesmo tempo, tem um ditado que diz que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, da mesma forma que você precisa desse aspecto para não ser uma pessoa egoísta, você precisa também saber dosá-lo para não colocar os outros como prioridade. Então, é isso que você tem que cultivar dentro de você. O equilíbrio, não fazer muito pelos outros, esquecer de você mesmo, mas também não ser aquela pessoa que só pensa em si mesmo, só quer receber dos outros, só quer que os outros façam por você e não retribui, não doa também de alguma forma, né? Ribeiro está falando que começou a mudar quando percebeu que primeiro ela tinha que estar bem e nem sempre teria alguém disponível para ajudar. Como você sempre estava para os outros, então aprendi a dizer não de vez em quando. É muito necessário não, né? Estabelecer limites para as pessoas, senão as pessoas acabam se aproveitando um pouquinho, né? Ou muito, vai depender das pessoas com quem você convive. Então, como desenvolver esse aspecto, né? Desenvolvendo esse cuidado com os outros, cuidado com as pessoas que você ama, expressando seus sentimentos para as pessoas que você ama. No momento que as pessoas precisarem de cuidado, saber cuidar, né? Mas também no momento que você estiver precisando de cuidados e não tiver ninguém para cuidar de você, ocupar esse papel em relação a você mesma. Então, saber cuidar de si mesma quando for necessário e não ficar esperando que outros cuidem, senão você acaba se sentindo vítima das outras pessoas. Então, é muito importante isso, cuidar de você. Se percebeu que não tem ninguém para cuidar, é você mesma que vai ter que ocupar esse papel sem sentir que os outros são aproveitadores, né? É ter aquela consciência de que você é responsável por si mesmo. Então, é isso, gente, que eu tinha para falar hoje sobre essa deusa, a deusa Deméter, esse aspecto da maternidade nas mulheres. Alguém tem algum comentário? Alguma pergunta? Quem se identificou com esse aspecto? Então é isso. Lembrando, né, quem está aqui, que ainda não sabe, no dia 8 de outubro, às 20 horas, vou fazer um evento online para mulheres, onde eu vou falar sobre como se tornar uma mulher livre. Vai ser o evento Mulheres Livres, é um evento online e gratuito. Então, tem um link de inscrição na minha bio. Quem quiser participar, quem quiser assistir, essa aula vai ser no dia 8 de outubro, às 20 horas. É só se cadastrar lá para fazer seu link de inscrição. É o link de inscrição, né, para quem quiser participar. Então, gente, é isso. Essa semana e mais um pouquinho da semana que vem eu vou falar sobre esses 7 aspectos da identidade feminina. São 8 aspectos, eu vou falar de 7. O 8º eu vou falar na live Mulheres Livres. O que é isso? Quais são esses 7 aspectos para quem está entrando, para quem não está entendendo nada, né? Quais são os 7 aspectos? Ontem eu falei sobre o aspecto, sobre
São oito aspectos da identidade feminina. Esposa, mãe, filha, amante, né? Amante é a mulher sensual. Segunda-feira eu vou falar sobre a mulher, a profissional, a mulher que é independente, a mulher inteligente, estrategista, tudo em uma só. Depois eu vou falar sobre a mulher aventureira, aquela mulher que é aventureira, mas também é a irmã, é uma mulher independente também, assim como a mulher que busca a realização profissional, tem a mulher independente e tem a mulher sábia. São 7, tá? E a oitava é a mulher plena, é aquela mulher que se identifica com o papel de mulher mesmo, né? De cuidar de si mesma, de ter autonomia emocional. Então, são 8 aspectos. 7 aspectos, eu vou falar de 7 deusas gregas que estão, para ilustrar eles, o oitavo eu vou falar na live, no evento Mulheres Livres, no dia 8 de outubro, às 20 horas. Quem quiser saber sobre esse evento, acessa o link na minha bio para fazer sua inscrição e lá tem alguns detalhes também sobre como vai ser esse evento. Vai ser online e gratuito. Hoje, quem assistiu a live, o que vocês acharam? O que você se identificou com essa deusa, com esse aspecto do feminino? Me contem aí. Amanhã eu vou falar sobre um outro aspecto, que é a filha. E sexta-feira eu vou falar amanhã é sobre a deusa Perséfone, que é a deusa filha da Deméter, que foi a que eu falei hoje. E sexta-feira eu vou falar sobre Afrodite, a deusa da sensualidade, a deusa do amor, deusa da beleza. Tá bom? Aí esqueci de falar uma coisa sobre a Deméter. Ela também é uma deusa do amor, mas é um amor diferente, é o amor maternal. A Afrodite é o amor sensual. É o que eu vou falar sexta-feira, tá? Ribeiro falou que está adorando, muito interessante. É muito bacana mesmo. Outra coisa que eu falei é que se vocês gostarem dessas lives, depois eu vou falar sobre os deuses e os homens, com base no livro Os Deuses e o Homem. O nome do livro é Os Deuses e o Homem, a nova psicologia masculina. A nova psicologia, sei que é dos amores masculinos também. É bem interessante. Então, gente, um abraço para quem ficou aqui até o final, para quem assistiu, para quem vai assistir depois no IGTV ou no YouTube, onde eu vou deixar essa live também gravada. Obrigada vocês que estão assistindo, continuem acompanhando aqui, vou postar todas as lives. Quem quiser rever depois, quem não viu a de ontem, gostou do tema, vai lá no IGTV, eu deixei ela lá, né? E aí, continue acompanhando aqui, que todos os dias eu vou falar sobre uma deusa. Um grande abraço para todas e todos. Tá, deixa eu terminar de ler aqui. A Joandra falou muito interessante, a Lei falou que está adorando conhecer as deusas, tem sempre um pouquinho da gente. Sim, tem sempre um pouquinho da gente em cada uma delas. Só que a gente tem mais identificado algumas. O que acontece? Às vezes você tem uma que está muito evidente, tem outra que está menos, então tem muito isso, né? O que eu falei com vocês? À medida que eu for falando, você vai identificando qual em você é a dominante. Geralmente tem duas que são dominantes. Então você vai ver qual é a que mais domina, depois a segunda, qual é o segundo aspecto que domina em você. E você vai observando quais você precisa desenvolver mais. Então, assistiu a live de ontem, percebeu que identificou, viu a de hoje também, eu me identifiquei muito. À medida que você for assistindo, vai identificando as que você precisa desenvolver mais. Observe as que você já tem muito desenvolvido e precisa até equilibrar, e observa aquelas que você precisa desenvolver mais, que você sente que está em falta na sua vida para você ter uma vida mais equilibrada. Tá bom? Agora eu tô indo mesmo, vou encerrar aqui. Um abraço a todas. Luiz aqui, tô vendo aqui que o Luiz está assistindo. Marcília, minha xará.
Joandra Ribeiro. Gente, obrigada a vocês, a Lê, que ficaram aqui até o final. Um grande abraço, até amanhã.